A paz do Senhor, seja bem-vindo ao canal do professor Álvaro Bruno para mais uma videoaula de adultos da Escola Bíblica Dominical da nossa querida Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a CPAD, a editora e livraria do povo de Deus, onde você encontra os melhores livros, as melhores bíblias, comentários bíblicos, tudo aquilo que vai enriquecer a sua fé e a sua espiritualidade. Portanto, faça uma visita na CPAD e compre lá materiais por preços muito acessíveis, presentes, coisas maravilhosas, tá bom? Lições bíblicas, terceiro trimestre de 2022, a lição de adultos, os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Jesus. Lembrando que o comentarista é o pastor José Gonçalves, e pastor lá de Água Branca, no Piauí. Ele é mestre em teologia, escritor, articulista, e muito bom comentário. As 3 primeiras lições já estão lá na playlist. Se você perdeu alguma, dê uma olhadinha. E nós estamos na lição de número 4, 24 de julho de 2022. A sutileza da normalização do divórcio. Na aula passada, nós vimos a sutileza da imoralidade sexual, esse padrão mundano que está entrando na igreja e acometendo também os cristãos. Então vamos lá, a sutileza da normalização do divórcio. Texto áureo está em Mateus 19, 6, que diz assim: assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Verdade prática. O padrão bíblico para o casamento é que ele seja heterossexual, monogâmico e indissolúvel. Antes de prosseguirmos, deixa aqui embaixo o seu gostei, para você não se esquecer. Se inscreva no canal, se ainda não é inscrito, e compartilhe essa videoaula também com o maior número de pessoas, para que elas sejam abençoadas por Deus. Deixa aqui embaixo os seus comentários, suas observações. Nós queremos saber como você está recebendo esse conteúdo aí na sua casa. Mateus 19, leitura bíblica em classe, do versículo 1 ao 9, está escrito: e aconteceu que, concluindo Jesus esses discursos, saiu da Galileia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão, e seguiram-no muitas gentes e curou-as ali. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que, no princípio, o Criador os fez macho e fêmea? E disse: portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Disseram-lhe eles: então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossa mulher, mas no princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério, e o que casar com a repudiada também comete adultério. Vejamos aí os objetivos desta aula. Primeiro, expor o divórcio no contexto bíblico.
Segundo, pontuar os aspectos legal e moral do divórcio. Terceiro, refletir a respeito da prática pastoral com pessoas em situação de divórcio. Aí ele coloca aqui uma observação dizendo: o divórcio é um desafio em toda a igreja cristã. Mais desafiador ainda é não banalizar a prática do divórcio, que é sobre isso que a lição vai tratar. E ao mesmo tempo cuidar de maneira evangélica, das pessoas que sofreram com o divórcio. Esse é o grande desafio e a palavra-chave, portanto, desta lição é divórcio. Vejamos aqui na introdução, então, como nós iremos abordar aqui. Daqui a pouco nós vamos falar da alienação parental. Então, o divórcio, na introdução, o autor coloca, é entendido como um ato por meio do qual o casamento é dissolvido. Nesse aspecto, o divórcio é a dissolução absoluta da aliança conjugal, tendo como resultado a anulação de seus efeitos civis. Então, toda a documentação ela é desfeita, dependendo da cultura, dos pressupostos religiosos praticados e da motivação que levou à ruptura. A prática do divórcio pode permitir os cônjuges contrair um novo casamento ou não. Então, para o divórcio, após o divórcio, contrair ou não um novo relacionamento vai depender dos pressupostos religiosos de cada pessoa, de cada cultura e da motivação que levou à ruptura do casamento. Então, a lição de hoje fará uma análise sobre o divórcio no contexto das culturas bíblicas, cultura bíblica e contemporânea, da época em que a Bíblia foi escrita até o nosso tempo. Devido à tendência contemporânea do nosso tempo, portanto, de vulgarizar o divórcio. Então, um dos focos dessa lição está na vulgarização do divórcio e não no divórcio em si, tornando-o banal e normal. Então, nós vamos tratar aqui, o foco é a normalização, a sutileza da normalização do divórcio. E a presente lição tomará como padrão a Bíblia, as Escrituras Sagradas e o que ela ensina sobre esse assunto. Também se orientará por aquilo que o nosso documento confessional, que é chamado a Declaração de Fé, ensina e orienta sobre o divórcio. Então, nós vamos olhar o que a Bíblia diz, nós vamos olhar como nós cremos, o nosso credo, nessa perspectiva que nós vamos estudar o divórcio. Então, primeiro, o divórcio no contexto bíblico, O divórcio no contexto do Antigo Testamento. Como é que era? Na Antiga Aliança, o plano de Deus para a raça humana era que o casamento fosse e seja monogâmico e vitalício. Nas referências que temos lá, Deus criou Eva, uma mulher, para Adão, um homem. Então, nós temos aí o casamento de um homem e de uma mulher, e era para ser até que a morte os separasse. Era para ser para sempre, porque quando Adão e Eva foram criados, eles iriam viver eternamente, mas após o pecado, aí a condenação pela morte, O profeta Malaquias afirmou que Deus odeia o divórcio. Malaquias 2,16, na Nova Almeida Atualizada, naquele contexto daquela sociedade, a banalização do divórcio como estava sendo praticado, ou seja, totalmente prejudicial às mulheres. E aí, contudo, em certos casos, o divórcio
já estava previsto quando Deus deu a lei a Moisés, a Torá, ele já estava previsto, tá? E em outros aparece como uma permissão. Então Deus permitiu o divórcio. Isso está lá em Deuteronômio 24, do 1 ao 4, o quinto livro da Bíblia, que compõe a Torá judaica, que é nossos 5 primeiros livros. Deuteronômio 24, do 1 ao 4. Aliás, eu vou ler na linguagem de hoje, não vou nem ler na Almeida atualizada, eu vou ler na nova tradução da linguagem de hoje, para ficar bem mais claro. Deuteronômio 24, do 1 ao 4, diz assim, ó: Moisés disse ao povo: pode acontecer que um homem case, mas depois de algum tempo não goste mais da esposa, porque há nela alguma coisa que não agrada a ele. Então, veja, nesse caso ele deve preparar um documento de divórcio, entregá-lo à esposa e mandá-la embora. Então ela precisava ir com um documento, tá? Ela irá, e então poderá acontecer que case com outro homem, e que este homem também não goste mais dela e se divorcie, ou então poderá acontecer que ele morra. Em qualquer um desses casos, o primeiro marido não poderá casar de novo com essa mulher. Ela é impura para ele, tá? Ele a abandonou, divorciou, tá? Então ela não é mais permitida para ele. Casar de novo com ela seria uma ofensa contra Deus, o Senhor. Portanto, não deixem que se cometa um pecado tão grave assim na terra que o Senhor, nosso Deus, lhes está dando para ser de vocês. Então veja que na antiga aliança, Deus previu e permitiu dar divórcio. A carta de divórcio era um documento de proteção para a mulher. O problema é que os homens não estavam dando carta de divórcio. E quando eles não davam esse documento e contraíam um novo casamento, eles entravam em adultério. Tá? Então veja que o negócio era complicado. Em Deuteronômio, então, o texto afirma que uma das condições para o divórcio, isso segundo essa linha aí de interpretação, era o marido encontrar coisa feia na esposa. Tá? A expressão hebraica ervart dubar, espero que o Ronaldo não assista essa aula, traduzida como coisa feia, possui o sentido de nudez ou coisa vergonhosa. Eu não sei se isso aqui tem alguma coisa a ver com transgênero, não. Mas, enfim, né? Nudez ou coisa vergonhosa. Depois eu vou ler lá no original, numa outra aula eu te falo, tá? O texto não especifica o que significa essa expressão. Então, nem vai adiantar eu ler no original. Retiro o que eu falei. Deixa para o Ronaldo. Isso deu margem para uma série de debates pelas escolas rabínicas, né? Shammai, Hillel, que a interpretavam, cada uma interpretava de um modo diferente, tá? Essas escolas rabínicas. No entanto, fica claro que não se tratava do adultério, que no tempo de Moisés era punido com a morte. Tá? Se a gente ler o texto do capítulo 24, todo, né, principalmente até lá os versículos 15, a gente vai ver que essa expressão aqui sugere que o marido descobria depois de casado que a menina não era mais virgem. E isso daí levava ao apedrejamento da moça. Tá? Tinham que procurar o rapaz, né, e levava ao apedrejamento. Então era punido com a morte. Então muitos simplesmente largavam a moça, né, quando descobria isso daí. Então fica claro também que após o divórcio, a mulher poderia se casar com outro homem. E que nesse caso ela não estaria cometendo adultério. O problema é que os maridos daquela época não estavam dando a carta de divórcio. Tá? Então
Então as mulheres estavam casando de novo, igual o caso daquela mulher samaritana, lá de João 4, e elas estavam vivendo em adultério, porque elas não tinham documento de divórcio. Então, em outras palavras, em tal circunstância, o seu segundo casamento era legítimo, se ela tivesse o documento do primeiro marido de divórcio, né? Mas o seu primeiro marido, de quem ela havia sido divorciado, não poderia se casar novamente com ela, tá? Porque ele tinha alegado motivos muito fortes para abandoná-la. Então, seria considerado pecado se ele voltasse e quisesse casar com a primeira mulher. Isso era proibido. Segundo, o divórcio no contexto do Novo Testamento. No texto de Mateus 19, Jesus mostra que o plano original era que o casamento dure para a vida toda. Esse é o projeto original de Deus. Ele também rejeita todas as outras razões ou motivos dados pelos fariseus, como esse primeiro caso, tá? Se eles achassem algum defeito na mulher e mandassem a mulher embora. Aí Jesus rejeita isso daí, não concorda com isso, para justificar o fim do casamento, inclusive a coisa feia citada na lei de Moisés ou coisa indecente, conforme nós já mencionamos agora no primeiro tópico, subtópico. De acordo então com Jesus, o único motivo que justificaria a separação era o apolio, justificaria o divórcio, é se um dos cônjuges praticou relações sexuais ilícitas, tá? Se um dos cônjuges traiu, tá? Aí poderia então separar. A expressão relações sexuais ilícitas traduz o termo moixalnomai, tá? Ou moixalmai, tá? Que significa adulterar. Então nós já vimos que na antiga aliança eles não estavam dando a carta de divórcio, estavam entrando em adultério, contraindo um novo casamento. Então no texto de Mateus, portanto, o seu sentido é de alguém que cometeu adultério, né? Atividades sexuais ilícitas, fora do casamento. O que se depreende dessa passagem, né? O que dá para nós apreendermos, é que Jesus estava dizendo que o divórcio feito por outras razões, por razões que não fosse o adultério, não dissolve o casamento aos olhos de Deus. Aos olhos de Deus, aquele casamento continua tendo validade. Dizendo isso de outra forma, alguém que sofreu uma traição conjugal tem direito a um novo casamento, tá? O prejudicado. Contudo, se a motivação não foi a infidelidade conjugal e ele se casar com outra, comete adultério. Tá? Essa é a ideia passada no Novo Testamento. A declaração de fé das Assembleias de Deus, o nosso credo, reconhece a legitimidade de um novo casamento, quando o motivo do fim do primeiro casamento foi o adultério. E aqui, lógico, a gente pode acrescentar quando um dos cônjuges não quer mais, não tem mais interesse de continuar com o relacionamento. Paulo trata sobre isso lá em 1 Coríntios capítulo 7. Tá? Então o adultério aqui é essa parte que nós estamos estudando, mas tem outras motivações também nós reconhecemos, né? No contexto da carta de Paulo, o casamento também é para a vida toda. Então Paulo concorda com o ensinamento de Cristo que o casamento deve ser vitalício. Contudo, o apóstolo trata de outras situações não contempladas nos evangelhos, que nós acabamos de falar. Escrevendo aos Coríntios, Paulo se refere ao casamento entre cristãos e a casamentos mistos, casamentos com julgos desiguais, quando um crente era convertido ao evangelho e o outro não, tá? No caso dos crentes, Paulo diz que se o casal vem a se separar, que não se case de novo, ou que tente uma reconciliação. 1 Coríntios 7, 10 e 11. No caso de casamentos mistos, de julgos desiguais, Paulo diz que se o cônjuge descrente abandonasse a esposa,
então esta não estaria sujeita à servidão. A maioria dos intérpretes entende que essa expressão não está sujeita à servidão, né, do grego deudolotai, estou falando até em grego agora, significa que o cônjuge crente que foi abandonado está livre para se casar novamente, que é o mesmo raciocínio que eu falei agora há pouco. Se um dos cônjuges, por N motivações pessoais, não quer mais, então aquele que está sendo abandonado tem o direito, sim, de contrair novo casamento. Esse entendimento ele é seguido pela nossa declaração de fé das Assembleias de Deus. Certamente, contudo, somente no caso de o abandono partir do cônjuge não crente, tá? E atualmente também mesmo de cônjuge crente, né? Então o divórcio está presente tanto no Antigo quanto no Novo Testamento dentro dessa ideia cristã e o nosso entendimento seguindo aí a declaração das Assembleias de Deus, o credo, né? Agora vamos ver então essa sutileza da normalização do divórcio, tá? E dentro dessa normalização, a gente pode até usar a palavra banalização, né? Que esse é o foco da lição, é a questão da banalização do divórcio. Vamos lá. O divórcio no seu aspecto legal, ou seja, diante da lei, diante da Constituição Federal, diante dos códigos civil e etc. Tá? A legislação brasileira, leia-se Constituição Brasileira, já foi muito mais rígida com respeito ao divórcio. Tá? Havia muito mais travas, né, para impedir o divórcio. Contudo, nas últimas décadas, e aqui talvez ele esteja fazendo sutilmente uma menção a 1978, 1979, na época do senador Carneiro, talvez mais ou menos por aí, tá? As razões que justificam o divórcio podem ser várias, tá? A partir da Constituição de 88, né, passou-se a permitir divorciar-se e recasar quantas vezes fosse preciso. Então, houve uma liberalização do divórcio. Tá? A pessoa podia casar 1, 10, 20 vezes. Tem alguns artistas aí, que eu não vou citar o nome, que já passou de 15 vezes. Divorciou, casou com outro e assim sucessivamente. Então, a Constituição permite. Tá? No aspecto legal da legislação brasileira, da Constituição, é muito fácil alguém se divorciar e se casar de novo. Tá? Isso pode ser feito até num próprio cartório, às vezes até sem necessariamente contratação de uma mesa advocatícia para tratar. Antigamente isso tudo era muito dispendioso, muito caro. Então o que ele está querendo dizer aqui é que está tudo muito mais fácil, muito mais liberal dentro da nossa visão pentecostal, tudo muito banal, digamos assim, tá? Número 2, o divórcio no seu aspecto moral. É aqui que é o grande fio condutor de difícil digestão para quem segue a moral bíblica pentecostal, tá? Além do aspecto legal, nós vimos anteriormente, do divórcio, como cristãos necessitamos saber do seu aspecto moral. Para um descrente, ou seja, para uma pessoa que não tem a Bíblia como regra de fé e prática, tá? Qualquer razão ou motivo justifica a prática do divórcio e um novo casamento. A pessoa que não é cristã, né, não segue a Bíblia, qualquer coisa para ela é motivo para se divorciar. Mas o cristão deve perguntar se isso é moral, se isso está de acordo com a palavra de Deus. O Estado, aqui está falando no caso, no nosso Estado brasileiro, o nosso conjunto, né, legislativo, executivo e judiciário, né, os 27 estados da federação, o Estado garante o seu aspecto legal, documental, diante da lei. Contudo, a Escritura
define o seu aspecto moral, conforme nós lemos na leitura bíblica em classe. Está lá do versículo 4, no capítulo 19, do versículo 4, né? Ele diz: não tendes lido no princípio, criou Deus macho e fêmea, portanto deixará o homem, seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Então aqui está tratando do aspecto moral, do aspecto bíblico. Tá? E aí ele diz aqui, por exemplo, trocar a esposa por uma mais jovem, ou abandonar o marido por um marido mais rico e famoso, são práticas normais do mundo, tá? E que contam com o amparo legal do Estado, está dentro da lei, não interessa a motivação para o divórcio. Contudo, para o cristão isso é moral? Isso está de acordo com a palavra? O crente pode fazer isso? Tá? São perguntas, obviamente, que cada cristão deve fazer a si mesmo, principalmente os casados. No caso de pastores, além do aspecto legal, deve-se levar em conta, sobretudo, o aspecto moral do divórcio, tá? Conforme Malaquias, né? Conforme lá a banalização do divórcio. Alguns se divorciam, mas nunca deveriam ter feito, tá? Então, se divorciam banalizando essa prática. E aí ele fala, né? Há um preço alto para se pagar. Aqueles que se arriscam a desobedecer a palavra de Deus forçosamente terminam machucados. Aí eles se machucam o outro, tá? Então, isso nós temos que olhar a Bíblia. O que a Bíblia diz? É moralmente aceito? É lógico, tem várias situações, vários estilos e tipos de casamentos que não estão de acordo com a Bíblia, né? Que a relação entre um homem e uma mulher, ela não é livre, totalmente livre aos olhos de Deus dentro de quatro paredes. Então há muitos abusos, há muitas violências que ocorrem. Então existem centenas de casos que precisam ser olhados com o olhar da palavra de Deus, se está de acordo ou não. E aí aquele divórcio, então, vai achar amparo legal. O que está se discutindo aqui é a questão da banalização do divórcio. Pode divorciar? Pode contrair um novo casamento? Diante da lei, diante das instituições do Estado, pode. Tá tudo certo. Quantas vezes a pessoa quiser. Mas e diante de Deus? E diante da palavra de Deus? Como é que fica essa questão? Isso precisa ser levado muito em conta. Então, no tópico 3, ele diz o seguinte: o divórcio e a prática pastoral. Como é que os pastores, as lideranças pastorais devem lidar com isso? Primeiro, a pessoa do divorciado. O divorciado ou a divorciada é uma pessoa e, como tal, ela deve ser vista. Então, é um ser humano, é uma pessoa. Quem passou por um processo de divórcio sabe o quão traumático isso é. Então, todo divórcio causa dores absurdas nos cônjuges, nos filhos, na família, nos amigos, enfim, influencia uma gama de pessoas e fatores e ambientes. Sentimentos de rejeição, medo, de abandono, muitas vezes continuam presentes na vida de quem passou por uma separação, que são os traumas que o divorciado, né, ou de quem se divorcia, carrega, tá? Isso fica mais complexo quando há filhos gerados no relacionamento. E aí envolve patrimônio, envolve bens, envolve pensão, envolve intrigas, envolve muitas coisas complexas que devem ser tratadas, né? A alienação parental
é uma tentação. O que é uma alienação parental? É um processo em que a criança ou adolescente é induzida, mediante diferentes formas e estratégias de atuação, a destruir os seus vínculos afetivos com um dos genitores, tá? Ou com o pai ou com a mãe. Isso é chamado de alienação parental. Quando isso... Agora deixa eu fazer uma observação que eu não lembro, a gente grava muitas aulas, eu não lembro. Mas, por exemplo, quando isso é resguardado pela Defensoria Pública, Conselho Tutelar ou os instrumentos legais, quando isso é resguardado pela lei para preservação da vida e da saúde do menor, aí é outro departamento, tá? Mas essa alienação parental, quando ela é provocada por um dos cônjuges, isso não é de acordo com a lei, isso está errado. E isso também é uma tentação que precisa ser evitada a todo custo por um dos genitores, tá? Mas nunca a forma mais adequada, a ser buscada. Traduzindo isso em miúdos, é o marido que ficou com a guarda, ou a mulher que ficou com a guarda da criança, alienar essa criança do outro genitor, tá? Separar, não querer que veja. Tem alguns casos que a pessoa fala até que o outro morreu, né? E aí a criança, depois de 18 anos, vai descobrir que era mentira. E aí todo um trauma vai ter que ser resolvido. Então, veja que isso isso é uma tentação quando há separação litigiosa, e precisa tomar-se muito cuidado com isso daí. Mas vamos adiante. A alienação é uma tentação. Divorciados devem buscar aconselhamento pastoral e, concomitantemente, ao mesmo tempo, o acompanhamento psicológico também não deve ser negligenciado, tá? Então, é sim importante buscar uma terapia, buscar o auxílio de um psicólogo, de um profissional da mente, de profissionais ligados a relacionamentos, tá? E buscar sim aconselhamento pastoral também, porque a liderança espiritual, ela também deve ter esse preparo para acolher, ajudar as pessoas que passam por esse trauma do divórcio. Vamos lá, o divorciado como cristão. Outra coisa acerca de quem passou por um processo de divórcio diz respeito à sua condição de membro da igreja. Lembrando que, infelizmente, há algumas denominações que o divorciado ele é banido do corpo de membros, tá? Infelizmente, é uma realidade. Não é o caso das Assembleias de Deus no Ministério do Belém, né? Nós só podemos falar pelo nosso território. Talvez esse seja um dos principais desafios pastorais da atualidade, lidar com as pessoas em condição de divorciados. Os pastores são desafiados dia a dia a tratar com essa questão, tanto o antes quanto o durante e o depois desse processo de divórcio, tá? Os casos de divórcio se multiplicam, justamente porque nós falamos no segundo tópico, com o arrefecimento da lei, né, com, digamos, a liberalização legal para os atos de divórcios, isso também chegou, lamentavelmente, infelizmente, também no meio do povo de Deus. Tem o seu lado positivo para resguardar a integridade física de muitas pessoas, mas tem também o seu lado negativo, que é a banalização, o mundanismo adentrando a casa de Deus. É nesse sentido, é com esse foco que nós estamos estudando essa lição. Então, os casos de divórcio multiplicam, as razões que os motivaram nem sempre são bíblicas, né? Nem sempre estão de acordo com a palavra de Deus. Cada situação, aqui que eu acho fundamental, cada situação deve ser analisada com cuidado, de forma que o divorciado não deixe de ser visto como alguém amado por Deus.
tá? Por conta dos traumas, as coisas que levaram ao divórcio, muitos acham que não são mais amados por Deus, tá? Isso não é verdade. Contudo, que esse amor, né, não sirva de justificativa para anular a justiça de Deus, que exige uma vida que se orienta por sua palavra. Volto a insistir, aqui está tratando da banalização, tá? Eu gostei dela, mas faz 6 meses que a gente casou, não sinto mais nada por ela. Mas como é que pode um negócio desse? Né? Que história é essa? A pessoa casa e da noite para o dia não sente mais nada. Ou então, nós temos incompatibilidade de gênios. Não viram isso quando estavam namorando, quando estavam noivos? Não conversaram, não se autoanalisaram? Enfim, a questão da banalização. Sabemos que há motivos justos e justificáveis para divórcio, sim, mesmo entre casais cristãos. E esses casos devem ser analisados pela comissão pastoral, pela liderança espiritual, mas tudo tem que passar pelo crivo da palavra de Deus. Então, muito cuidado. E assim nós terminamos essa lição número 4, a normalização do divórcio, que trouxe alguns benefícios, mas com certeza também trouxe muitos malefícios, como por exemplo, conforme eu quero destacar, a banalização do divórcio no meio do povo de Deus. Porque no meio do povo que não segue os padrões bíblicos, tá tudo bem, tá dentro da lei, tá normal, mas para quem segue a lei de Deus, para quem obedece à moral bíblica, aí já é um pouco mais grave. Que Deus te abençoe e te guarde. Deixa aqui embaixo o seu gostei, se inscreva no canal. Você é amado por Deus. Deixe os seus comentários e até a próxima aula, se Deus quiser.